Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, 29 de março. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a gente sempre lembra a você que é muito bom contar com sua companhia, com o seu carinho e também com a sua audiência. Hoje o programa será especial porque vamos falar sobre os cuidados com a alimentação dos idosos. Isso mesmo. Olha só, hoje é quinta-feira, você que está em casa já sabe, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um pão australiano. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet, a enquete do dia para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta sobre o tema e também através da linha interativa você terá a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E com o passar dos anos, o corpo ele começa a apresentar naturalmente algumas mudanças que fazem parte do ciclo da vida. O processo de envelhecimento ele vem acompanhado de uma série de modificações na função hormonal, no metabolismo energético e também na atividade diária, o que afeta a necessidade de nutrientes. Ter o cuidado em preparar uma alimentação saudável para os idosos harmoniza as alterações em uma evolução positiva de envelhecimento. E é sobre esses cuidados com a alimentação que vamos conversar com as nossas convidadas de hoje. Aqui no estúdio, já contamos com a participação de duas profissionais que entendem e muito sobre a temática. Vamos conversar com a Luiziana Lamour, ela que é nutricionista, especialista em idosos, e também vai nos ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre o tema, a doutora Flávia Goldman. Doutora Flávia, ela é geriatra do Real Hospital Português. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento tem uma reportagem cheia de dicas sobre uma alimentação saudável para os idosos. Confira! Quem disse que o idoso não pode se alimentar bem? Olha só essa mesa cheia de ingredientes. A boa alimentação é fundamental para chegar na terceira idade e para permanecer nela. Ele precisa dar uma atenção maior porque, na terceira idade, esses nutrientes, minerais como cálcio, vitamina D, outros nutrientes também como zinco, têm a absorção diminuída, então vai ser necessário realmente uma maior atenção desse idoso na alimentação. A gente separou alguns alimentos. Primeiro, vamos passar a limpo essa história de que idoso não sente fome. Eles geralmente colocam muito sal, esses temperos industrializados, para dar mais sabor às preparações. Então, eu trouxe aqui a cebola, o alho, o orégano, a cúrcuma, que são temperos naturais e vai estar ajudando a dar mais sabor e também garantindo mais nutrientes para essa alimentação, ajudando na imunidade, são antioxidantes, anti-inflamatório, então vai estar trazendo os benefícios além do sabor para esse idoso. E olha essa opção de café da manhã ou de lanche. Eu trouxe mingau de aveia, que é bastante comum, os idosos estar se alimentando. E o que eu quero enfatizar também aí é a questão da apresentação, Poderia ser um prato só com aveia, aí uma banana, mas aí sem assar, eu tive o cuidado de assar essa banana, com um pouco de manteiga, que não vai estar interferindo, e coloquei a canela por cima, que também é importante para esse idoso, por quê? Principalmente para o idoso que tem a diabetes, que a canela ela ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, além de estar aumentando a imunidade. E tem muito idoso que não consome ovos com medo do colesterol. Mas será que é para tanto? Tem idoso que tem ainda esse mito, esse preconceito com o ovo, achando que se comer o ovo vai estar aumentando o colesterol, Mas é ao contrário, O ovo ele vai estar ajudando esse idoso, vai estar prevenindo, controlando o colesterol ruim. Então, assim, o que aumenta o colesterol é os acompanhamentos desse ovo, Se você for fritar ele no óleo, então realmente vai estar trazendo prejuízo à saúde. Pronto, agora vai um chazinho para acalmar e ajudar a dormir. E água, é claro, que pode ser levemente saborizada com uma fruta. Mas não adianta mudar só a alimentação, não. É preciso rever alguns hábitos. Todo um trabalho em conjunto, Nenhum alimento sozinho ele vai fazer milagre, então o idoso ele precisa ter um estilo de vida saudável, O ideal é que não fume, não ingira bebidas alcoólicas, faça algum tipo de atividade física, de acordo com o que ele consegue fazer, uma caminhada leve, hidroginástica.
Então, faça também atividades que deixem o idoso feliz, né? Como estar junto com a sua família. Ótimas dicas, você gostou? Pode colocar em prática, foram dicas simples. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações sobre o tema, também muitas dicas especiais para você que está nos acompanhando. Mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir. Que tal interagir com a gente? A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Vamos lançar a partir de agora a nossa pergunta de hoje. A enquete do dia é a seguinte. Você que está em casa sabe como deve ser a alimentação dos idosos? Você tem conhecimento de como deve ser essa alimentação? Liga para a gente e responde sim ou não no 3424-1547. É a nossa linha interativa. Está disponível a partir deste momento para você ligar, mandar aqui a sua resposta sobre o tema e também enviar a sua dúvida. Aproveite a oportunidade, mande aqui sua pergunta para as convidadas que daqui a pouquinho terão o maior prazer em responder ao seu questionamento. Você pode interagir com a gente também através da internet, entrando lá na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet. Você acessa, pode deixar um depoimento sobre o tema, uma dúvida, e daqui a pouquinho a gente lê também ao vivo. Olha só, uma novidade a partir de agora é que o número do nosso WhatsApp, ele mudou. Então, pegue aí papel e caneta, anote o número do nosso WhatsApp para você também mandar a sua pergunta. O WhatsApp a partir de hoje do programa Assunto do Dia é o 99209-4819. 99209-4819. Você pode acessar o WhatsApp e deixar aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler aqui essa pergunta ao vivo. E a alimentação balanceada é uma importante aliada da qualidade de vida do idoso. Ajuda no bom funcionamento do organismo e também na prevenção de doenças como depressão, câncer, Alzheimer e Parkinson. Além disso, alguns nutrientes eles são importantes para manter a massa muscular e ter mais disposição também nas tarefas do dia a dia. Você gostou de algumas dicas que repassamos já a partir deste momento, né? Desde o começo do programa até este momento você gostou, então teremos muitas outras. Fica atento, você não perde por esperar. Primeiro quero dar boas-vindas aqui às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Flávia Goldman. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Também queria dar boas-vindas a Luiziana Lamour. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Um tema muito importante, a gente divulgou, né, ontem na nossa fanpage que hoje a gente falaria de alimentação para os idosos e já tinha muita gente interagindo porque tinha dúvidas. Essa alimentação, ela pode ser balanceada, ela pode ser a mesma que eu me alimento, o meu pai, o meu avô, ele pode também se alimentar? Foram inúmeras dúvidas que as pessoas que acessaram já deixaram lá, daqui a pouco a gente vai começar a repassar. Mas para começar a introduzir a temática, né, para quem está em casa, por que é importante se preocupar com a alimentação na terceira idade? O processo de envelhecimento nos traz mudanças fisiológicas e que com o passar dos tempos nós vamos também nos adaptando, e a alimentação do idoso, desde que a alimentação da família seja saudável, a alimentação do idoso também vai ser saudável. Então não existe essa premissa de separar a alimentação do idoso da alimentação de casa, não. O que nós temos que ter é uma alimentação em casa mais saudável, para que o idoso consiga consumir os alimentos da família também. Agora, óbvio que existem algumas situações que o idoso pode enfrentar no processo de envelhecimento, como alteração de deglutição, a dificuldade às vezes de engolir, diabetes, hipertensão, doenças que podem vir com o processo de envelhecimento de acordo com a história natural de vida desse idoso. Mas você vai fazer as adaptações. Mas que seja o cardápio da família, mas um cardápio que seja saudável. Um cardápio que não tenha excesso de gordura, um cardápio que não tenha excesso de sal, porque aí o idoso também vai poder consumir os alimentos da família. Mas não existe isso de você fazer uma alimentação separada, não. Desde que a alimentação da família seja saudável, o idoso pode perfeitamente consumir os alimentos que são servidos na casa. E o que é que acontece com o nosso corpo, né? Com o passar dos anos? Nosso corpo ele vai envelhecendo, os órgãos também envelhecem, nosso metabolismo ele também diminui. A gente observa a distribuição de gordura corporal ao longo do envelhecimento é diferente, né? Uma gordura abdominal em mulheres na região gluteal vai aumentando a quantidade de massa muscular
tem uma tendência a diminuir e cai a partir dos 40 anos já bastante, já começa a haver uma queda. E se não for essa alimentação prestada atenção, levada em consideração, pode levar a um quadro de sarcopenia, que seria a diminuição da força e da qualidade de músculo, nessa massa muscular, né, de resistência. E quando a gente não tem um músculo bom, que é o responsável pela sustentação do esqueleto, as quedas podem surgir, um dos motivos, né, de queda. Muitos idosos, eles são conscientes em relação à alimentação. Alguns são teimosos também. A família às vezes orienta que a alimentação naquele dia vai ser daquela forma e eles insistem. Às vezes até escondem na geladeira algum alimento que não podem e terminam ingerindo. Porque, como é que deve ser esse diálogo? Né? Eu não gosto de usar o termo que o idoso é teimoso. O idoso ele tem um livre-arbítrio como qualquer pessoa, não é? Então a questão do impor, porque é idoso, complica muito. Sim. Então a família às vezes tem uma informação equivocada e acha que tem que comer só aquilo. E aí a pessoa o idoso termina escondendo e comendo, né, o que ele realmente quer comer. Não é teimosia. Existem realmente as alterações próprias do envelhecimento, como falou Flávia, né, a gente tem uma diminuição de massa muscular, que é a sarcopenia, uma perda de massa muscular, e que se a gente não trabalhar, isso vai se exacerbar de uma forma que vai nos trazer mais adoecimentos. Mas não é teimosia, é porque realmente ele às vezes passou a vida toda consumindo os alimentos que ele acha que são corretos, e depois chega alguém e diz, não, o senhor não vai mais comer isso porque isso não é bom. A gente precisa primeiro entender o que é bom para todo mundo, não é? O que é uma alimentação saudável, não só para o idoso, mas para toda a família. Eu estou enfatizando muito isso, porque às vezes criam-se conflitos, não é, Flavinha? Criam-se conflitos dentro da família por conta da questão alimentar. E muitas vezes o paciente nos chega em consultório ou ambulatório tristes, porque não consegue comer mais nada, muito emagrecido, uma perda maior de massa muscular, porque existe uma rejeição ao que é imposto pela família. Então a gente pode trabalhar em cima da alimentação saudável, ensinando o que é melhor para cada fase de idade, mas que dentro da família nós tenhamos uma alimentação saudável. Essa é a premissa. Nesse processo de envelhecimento, várias doenças, elas chegam, né? Elas vão aparecendo também, e muitas estão relacionadas com a má alimentação. Sim. Quando a gente tem uma alimentação saudável, uma qualidade de vida boa, a gente consegue prevenir essas doenças? Consegue. Quais Consegue, doenças? porque na verdade a gente escolheu, né? Nós não entendemos isso com o passar dos tempos, os estudos aumentaram e entenderam que as dietas diversas, as escolhas que cada um faz, determina sim quem você é. Você é o que você come, aquela frase que alguns costumam dizer. Então, quando houve um momento que disseram que carne fazia mal, e aí começa a aumentar a quantidade de carboidrato. Então, isso foi um esforço muito grande, por exemplo, para o órgão pâncreas. Outros órgãos também sofreram com isso. Então, a gente olhou que nos Estados Unidos e no Brasil também a quantidade de pessoas obesas aumentou e a resistência à insulina também aumentou. Então, começa aquela conversa, ele é pré-diabético, estou quase diabético, né? Aquela história. Então, o pâncreas, ele foi sobrecarregado ao longo dos anos. Se ele não tivesse sido sobrecarregado, talvez essa conta do diabetes tipo 2 não tivesse chegado tão cedo como tem chegado ultimamente. Inclusive a questão da esteatose hepática também, sim, que nós discutimos há alguns dias atrás aqui, né, eu e Vitorino estivemos aqui, e a questão do excesso de carboidrato, de açúcares, levando a um aumento de gordura no fígado também. Então a gente hoje tem tido pacientes com cirrose hepática sem nunca ter consumido bebida alcoólica, por exemplo. Por transformação. Por né? transformação de excesso de açúcar em gordura, e lesão ao fígado. Então a escolha de vida, o estilo de vida, vai definir como nós vamos envelhecer. Porém, nós, profissionais de saúde, já recebemos o paciente pronto, que envelheceu sem ter tido a orientação devida. E a gente tem que lidar com as condições que nos chegam. Por exemplo, nos chega o paciente já idoso, com diabetes, hipertensão, uma prisão de ventre crônica, às vezes problemas mais sérios de intestino por conta dessa prisão de ventre, que ele nunca foi orientado de como melhorar a alimentação, usando mais água, consumindo mais fibra, né? Mastigando melhor. Enfim, faltou orientação no começo. Então, se a família pode ser orientada, a gente pode orientar a família para que essa família envelheça com mais saúde e também cuide do seu idoso com mais saúde. Entendeu? Cuidar do idoso é levar ele também no geriatra.
A partir de que idade a gente já pode frequentar essa o pergunta geriatra? é sempre feita e a gente diz a partir dos 60 anos, né? Então você ganharia sua carteira do idoso, aí depois mudam para 65, se for em relação à nossa aposentadoria, daqui a pouco é 67. Então, quando é que eu vou, né, para o médico? Então, a situação preventiva é definitivamente importante. Os pacientes que são mais jovens do que 60 anos, se ele tiver um contexto de multimorbidade, eles também poderiam procurar um médico desse tipo, porque eu acredito que a peculiaridade do médico da geriatria seria entender muito de uma questão chamada polifarmácia, que são vários remédios prescritos por diversos colegas que em alguns momentos não se intercomunicaram. Então, eles fizeram o diagnóstico correto para determinada patologia em um dado momento, mas as patologias se somaram e quando os remédios se uniram, às vezes eles não combinariam. Então, a gente pode adaptar, substituir um que tem esse mesmo efeito e que combinando com o outro combine bem e dê certo e fazemos o que chama-se de higiene de drogas, que é uma ação 1 do médico geriatra. Geriatra é o médico do idoso. A nutricionista clínica e gerontóloga, que está em casa deve estar se perguntando, né? Exato. O que a Luziana o geriatra faz? É mais conhecido, né? Isso, o termo é mais conhecido. Geriatra é mais O conhecido. gerontólogo é qualquer profissional de saúde ou não que se especialize nas questões da terceira idade. Antigamente o gerontólogo ele era o estudioso da terceira idade. Só que o gerontólogo passou a tratar, a cuidar também o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo. Então o gerontólogo hoje trata em consonância com o geriatra. Então nós nutricionistas, no caso eu sou gerontóloga, eu trato do paciente idoso, não trato só do idoso. E como Flávia falou, eu recebo pacientes mais jovens em consultório, mas que já têm doenças que a gente não esperaria acontecer tão cedo. Mas pelo estilo de vida e de alimentação errônea, porque hoje nós temos um processo de industrialização, que é óbvio que eu não sou contra isso, mas a gente tem que ter bom senso. Eu não posso fazer do produto industrializado a minha base de alimentação. Eu preciso comer comida de verdade. E o que é comida de verdade? É arroz, é feijão, é verdura, é fruta, é ovo, é carne, é peixe, é frango, é leite, enfim. E aí a gente vai adaptar a cada situação. Vão existir condições que, por exemplo, eu vou tirar a carne vermelha, um exemplo, mas isso não quer dizer que é uma regra geral e que o idoso não pode comer. Pode sim. Agora, nós orientamos para que seja de uma forma mais saudável, uma preparação que não tenha tanta gordura, evitar fritura, não é? E isso a gente tem que fazer desde pequenininho. Não é esperar, eu vou esperar fazer 60 anos para procurar um geriatra. Vou esperar fazer 60 anos para procurar. Não, a gente não tem que esperar, a gente tem que prevenir. Porque o nosso custo de saúde, os nossos serviços de saúde, público e privado, estão abarrotados de pessoas que poderiam ter se cuidado antes e que não foram orientadas para isso, infelizmente. Deixa eu pedir licença aqui às convidadas para a gente conferir a partir deste momento como é que fica a situação do tempo. Vamos à previsão do tempo para hoje. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a alimentação dos idosos. Isso mesmo, e a partir deste momento a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do Estadão. Saiba como cuidar da alimentação na terceira idade para ter mais qualidade de vida. A alimentação pode ser a maior aliada para prevenir doenças na terceira idade. De acordo com a diretora do curso de culinária funcional, Juliana Carreiro, algumas dicas podem ajudar a manter hábitos saudáveis e se alimentar bem melhor. Comer bem e com pouca quantidade, com refeições ricas em nutrientes, bem distribuídas ao longo do dia, é uma delas. É preciso também ter cuidado com a quantidade de açúcar, porque seu excesso pode ser uma das causas de distúrbios degenerativos entre aqueles que tenham predisposição genética para desenvolvê-los.
Outra observação é sobre a água. É muito comum esquecer de tomar água. É importante não descuidar da hidratação, já que a pele fica mais ressecada nesta fase da vida, além de evitar doenças como cálculos renais e melhorar o funcionamento do intestino. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto, para cuidar melhor da nossa saúde. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações, e algo muito interessante que a Tânia destacou nessa notícia da internet foi o consumo de água. Geralmente os idosos, eles consomem em menor quantidade, ou na quantidade que a gente acha que não é ideal, né? Ele tem que consumir mais, mas será? Qual a necessidade desse idoso de beber água? Quantos litros? Como é que a gente compreende essa questão? A gente sabe que a hidratação é importante em qualquer fase da vida, mas nessa fase, né, quando a gente chega na terceira idade, como é que a gente compreende? Quem é que vai determinar a quantidade de água que eu vou consumir? Na realidade, o idoso ele tem uma adaptação fisiológica, existe uma redução de líquido no organismo com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, então o idoso sente realmente menos sede. Porém, nós temos que estimular esse consumo. E às vezes a pessoa não era acostumada a consumir água quando era mais jovem, água em quantidade suficiente, e envelhece consumindo menos ainda. Se a gente consome em média de 6 a 8 copos de água por dia, já é uma média muito boa. Temos que considerar também a água dos alimentos. Sim. Por exemplo, consumiu água e consumiu chá e consumiu fruta rica em água, como melancia, como abacaxi, como a laranja, consumiu leite, consumiu sopa, enfim, isso também conta como líquidos. Certo? Porém, em média, de 6 a 8 copos médios de água distribuídos ao longo do dia. E às vezes o sabor da água, a água não tem gosto, realmente, a água é inodora, é insípida, né? E a gente pode colocar gotinhas de limão, rodelas de limão, pedacinhos de abacaxi, hortelã, fazer água saborizada. Também auxilia no estímulo ao consumo de água, não só pelo idoso, mas para as pessoas de uma maneira geral. Mas o idoso precisa de consumir mais água, o idoso desidrata com mais facilidade. O cérebro da gente tem água, mas ele vai no processo de envelhecimento perdendo água também. Então, eu preciso repor para que esse cérebro também seja hidratado. Isso é muito importante. E se não tem essa reposição, né? Infecção urinária começa a ser mais frequente, né? Mais constante, o que mais? Uma urina concentrada, né? Definitivamente um meio de cultura. Até a questão da incontinência urinária, eu digo, mas se eu estou com menos volume de água, que ideia boa, eu vou beber menos água para não ter que ir ao banheiro. Essa não é uma boa ideia, porque quando a urina fica concentrada, essa concentração de substâncias, ela irrita a parede da bexiga e dá uma contração da vesical, da bexiga. Então, o idoso vai e urina mais. Então, essa ideia de beber pouca água para poder evitar de ir ao banheiro, às vezes não funciona. Pode ser que o volume fique menor, mas vai ficar saindo, a incontinência fica pior para esse aspecto, né? Mas a quantidade, o risco da desidratação do idoso ocorre muito quando não é tomada as providências em casa. Então, eles chegam muito na emergência já na situação de desidratação. Geralmente, o melhor que tem é dizer, mamãe ou papai, o meu idoso, né, tá diferente. E aí eu pergunto, tem chance dele terminar o dia com 800 ml ou com 1 litro de água? Se me confessar de que não tem essa chance, então eu calculo que na manhã seguinte, ao passar de uma noite que estamos dormindo, ele estará necessariamente desidratado. Então precisamos tomar providências. E pessoas que têm problemas respiratórios também. As secreções ficam mais espessas, existe uma concentração maior de muco. Sim. E a exacerbação da doença respiratória pode acontecer. Por exemplo, pessoas que são fumantes ou que foram fumantes, tem uma produção maior de muco pelo pulmão. Então, quanto menos água toma, mais secreção espessa e mais dificuldade respiratória. Mais prisão de ventre também, porque as fezes ficam mais ressecadas. Nós precisamos de água para hidratar as fezes, para que elas sejam mais macias, saiam com mais facilidade. Então, a prisão de ventre também piora quando consumimos pouca água. E no idoso não é diferente, funciona da mesma forma. Quais outros sinais que a gente poderia dizer para quem está em casa, para que observe no idoso, né? Sinais que podem levar a um quadro de desidratação. Às vezes as pessoas percebem, às vezes não, porque em muitos casos já chegam, né, no hospital com um quadro muito avançado de desidratação. Às vezes eles não percebem a desidratação, eles percebem só que o idoso está diferente. Então quem cuida está dia a dia ao lado dele. Então
chega a compreender que ela está diferente. Então, diferente como? Alteração até cognitiva. Está mais desorientado, diz coisa que não tem. Ontem ele estava bem, mas hoje ele está desorientado. Então, foi uma situação aguda que chama a atenção. Né? Ou sonolento, que a gente chama um rebaixamento de nível de consciência, o que houve. Será que ele já está com uma infecção associada a um quadro de desidratação? E ele precisa ser levado, sim, para ser visto por um médico. Boca seca, né? Boca a língua mais seca. seca também. A pele também, né? A pele, tem como conferir, porque a difícil. pele do idoso já é, na sua maioria das vezes, seca. O turgor já é diminuído, A né? língua é o turgor. Então, a língua é bem importante. Então, quando a gente olha uma língua e não tem cuspe, ela não tem brilho, ela está ressecada e o seu relevo muito evidente, ela se encolhe como uma ameixa seca, definitivamente a gente consegue ver uma desidratação. Isso a gente ensina, inclusive, em visitas médicas, visitas interdisciplinares, para quem está do lado, que é o cuidador. Olha a boca, olha a língua, e ela diz muito. Essa infecção, né, e essa desidratação pode acarretar também no quadro de demência? Ou não? É pouco provável que isso aconteça. Como assim? A demência já estava lá. Pode agravar a demência? Não, tem ele assim, via sim, desenvolver tudo também? que você tem já de patologia, no momento que surgir uma situação de desidratação, você fica com aquela patologia, só que pior. No momento que nós fazemos a reidratação do paciente, ele voltaria ao status anterior, que seria ainda, digamos, no caso de demência, cognitivamente ruim, mas mais alerta, mais interativo, mais esperto. Não que a desidratação leve à demência, Sim. mas no quadro de seria demência, assim. acho que é isso, né? O quadro de demência ele é piorado por conta da piorado, desidratação. É visível que num determinado dia ele ficou pior. Aí a gente diz, o que foi que houve com ele? Será que a demência foi para frente? Aí quando damos a água, ele volta a ficar como antes. Então não tinha sido demência para frente. Ok, vamos trazer mais dicas para quem está em casa nos acompanhando. A gente separou aqui alguns pontos interessantes para quem está em casa que está nos acompanhando compreender melhor. Formas de fazer com que o idoso ele se alimente bem. Temos alguns tópicos, a gente lembra, são tópicos que vamos repassar e as especialistas que estão aqui no nosso estúdio, elas que vão explicar para a gente melhor como é que a gente coloca isso aqui em prática. São coisas possíveis. Primeiro, ofereça alimentos ricos em nutrientes. Sim. Todo alimento, ele tem nutriente ou não? Porque a gente fala aqui, ricos em nutrientes. Os nutrientes, eles têm as categorias, né? Nutrientes são os açúcares, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, os minerais, a água, tudo isso funciona como nutriente. Quanto mais colorido, quanto mais natural, mais rico esse alimento vai ser em vitaminas, em sais minerais, que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. O fato de você se alimentar não quer dizer que esteja nutrido. Por exemplo, se eu como um saco de pipoca, eu não estou me nutrindo. Eu me alimentei, saciei minha fome, mas eu coloquei para dentro hidrato de carbono, basicamente massa. Mas se eu como uma salada, acompanhado de uma massa como, por exemplo, um arroz integral ou um macarrão integral, uma carne magra, eu estou me nutrindo. Deu para entender? Deu para entender. A gente também compreende que muitos pais, né, já desde a infância, né, que veio que aquela criança está um pouco com peso, né, está gordinha, como a gente fala. Ela está gordinha, ela está bem nutrida, mas nem sempre isso acontece na realidade, né? E às vezes o que ela está se alimentando não são alimentos ricos em nutrientes. A questão da quantidade, quando a Tânia falou no comer menos, uma dica do comer menos, mas a gente também não pode comer tão pouco. E às vezes convenciona-se que o idoso tem que comer muito pouco. Não, a gente tem que equilibrar. Porque um idoso muito magro pode se tornar um idoso muito frágil. O idoso frágil é um idoso que adoece, que cai, que rebaixa o nível de consciência com muito mais facilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com os extremos. Nem a obesidade, nem a magreza exacerbada. A gente tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio para não cair também, né? Porque o idoso caindo... A gente falou do músculo, a gente falou, né? Da questão do músculo, né? Que sustenta o esqueleto, né? Fratura de fêmur, né? É algo muito frequente quando o idoso cai. É catastrófico. Fratura em idoso é catástrofe. E o se ver no chão, né? Então, acho que dia 21 de abril é o Dia Internacional da Queda na Alemanha. Eles fizeram até isso, de prevenção de quedas, de tão importante que é. Então, esse momento que o idoso se encontra no chão representa muita coisa. A sua fragilidade, a autocrítica para ver que eu talvez, não tenho mais valor, eu preciso de ajuda. Então, leva até a uma depressão. Então, a musculatura tem que estar muito bem cuidada, né? Com exercícios e alimento. Por falar você falou da Alemanha agora, não foi?
Por falar da Alemanha, a gente também apresentou aqui a Flávia como membro da Sociedade Alemã de Geriatria. Sim. Você desenvolve um trabalho aqui no Brasil e também na Alemanha, passa um tempo na Alemanha, depois traz algumas experiências de lá para cá também. Como é que é esse trabalho? Sim. Desde que me formei, fiquei muito tempo lá, 8 anos consecutivos na geriatria. Foi um tempo de muito trabalho, 8, 10 horas por dia. E após isso vim para o Hospital Português, fiquei 5 anos por lá. E no último ano, até este, em janeiro, eu estive 15 dias por mês num hospital que tem geriatria, tem medicina interna e medicina psicossomática. É um centro muito bom. Então dá para trazer informação realmente para cá e trocar, né, ideias, né? Porque eu acho o hospital também daqui muito bom, excelente. E a realidade dos nossos idosos aqui no contexto de Pernambuco está muito diferente dos países desenvolvidos? Está muito diferente em relação ao respeito. Então, o não reconhecimento de que nós vamos também envelhecer. Então, tudo que é doloroso no contexto de psicologia, nós evitamos de dizer que reconheço. Então, comigo não vai acontecer. Isso para todas as doenças ou todos os acontecimentos não vistos como alegres. Então, nós negamos que isso não vai ocorrer. Então, por esse princípio, esse respeito não é desenvolvido. Já os alemães ou na Europa, eles enxergam como uma realidade e eles programam como envelhecer. Então, nós programamos, é o que eu gostaria, como nós nascemos, nós fazemos pré-natal. E nós temos também que programar o dia que nós vamos partir, para que não seja muito triste. Ótima reflexão, ótimas explicações. A gente segue aqui com mais dicas que estamos aprendendo bastante aqui nesta edição do programa com duas convidadas especiais. Elas entendem bastante sobre o assunto que estamos debatendo e é um prazer contar com essa ajuda tão especial. Próximo ponto diz o seguinte: escolha alimentos saudáveis. O que é que a gente poderia classificar como saudáveis? Comida de verdade. O que vem da terra. Você já viu pé de macarrão? Não. Pois é. A gente não vê pé de macarrão, né? Nada contra o macarrão, desde que consumido de uma forma adequada, óbvio. Mas comida de verdade, o que é que a gente pode traduzir? É o feijão, é o arroz, é o inhame, é o milho, a batata doce, é a banana comprida, é a carne, é o peixe, é o leite, é o ovo, é o alface, é o pimentão, é a cebola, é a batata inglesa, é a beterraba, enfim, tudo que a gente tem. E nós, no Brasil, temos uma variedade grande de alimentos saudáveis. O que a gente precisa é de criar o hábito de consumi-los. Hoje ficou muito mais fácil abrir um refrigerante e comer um sanduíche. Isso tem que ser exceção. O idoso não pode tomar um refrigerante, comer um sanduíche. Claro que pode. Agora, a gente não pode fazer disso o dia a dia da pessoa. Então, alimentos saudáveis é tudo isso que eu falei, numa verborragia, não é sair falando. Porque como nutricionista me preocupa muito. Hoje a gente até que tem um pouco mais de atenção da população. A mídia está muito em cima também. Mas nós ainda temos uma população que se alimenta muito mal, tendo uma variedade grande de alimentos. Gastaria até menos se priorizasse uma alimentação mais saudável. E a temperatura dos alimentos também é bem importante, né? Quando eles são superaquecidos. Exato. Você cozinhar demais também isso não é bom. Porque você perde proteína, você perde vitaminas, sais minerais. Quando eu como uma fruta, eu consumo a fruta in natura, eu estou consumindo uma fruta com basicamente todos os nutrientes. Quando eu faço um suco, eu estou fazendo um caldo de açúcar, porque a fruta tem açúcar também, e eu estou perdendo muitas vitaminas, como por exemplo vitamina C, que com a luz, com o ar, ela se oxida, ela se vai. Então, o cuidado com a alimentação, comer mais na hora, aquilo que a gente está preparando, não hiperaquecer. Você ferveu um feijão num dia, no outro dia você ferve de novo e ferve de novo. Isso aí você vai perder nutrientes, com certeza. Muito bem lembrado, Flávia, essa questão da temperatura. Ok, vamos aqui à próxima tela. Outra afirmação para a gente dizer para você se alimentar melhor. Faça uma refeição, né? Faça da refeição um evento social. Isso vai fazer muito bem para esse idoso. Exatamente. Se prepare para a sua refeição. É sentar na mesa com gosto, né? Sentar na mesa entendendo que aquele momento é o momento que você vai se nutrir. Não é comer com pressa, comer correndo, né? Tire o celular de junto de você. A não ser que você esteja esperando ligação de vida ou de morte. Né? Mas o WhatsApp mandou uma mensagem. Se for importante, vai se ligar. Na verdade, então assim, sentar para comer.
Isso. Fazer daquilo, e a dica para a família, tem a dica para a família também. Sentar à mesa, levar o idoso à mesa. Conversar. Não é segregar, mas conversar. a outra dica para a família nesse momento social, o idoso vai a uma festa e ele tem diabetes. E o seu filho o segue, que é o filho considerado filho sombra. É um cuidador que realmente toma conta desse pai, mas ele se aproxima de uma mesa cheia de alimentos num momento festivo. Então ele quer comer uma fatia de bolo. Ele pode? Sim, dependendo da situação. Porque você, se é um diabético que foi tratado, que está bem monitorado, ele poderia perfeitamente comer, mas não fazer daquilo uma farra, vamos dizer assim. Mas o filho sombra, ele pode gritar na mesa, diante de todos? Não, de jeito nenhum. Pare, pai! E às vezes até tirar o prato da mão da pessoa. E fala que age daquela forma, né? Justificando, porque justificando que é o cuidado. Eu convivo, eu sei. Como é que ele, mas que você ele retirou a autoridade do pai, diante de amigos, de parentes. Aí você classifica o pai como teimoso. Sim. Não é teimoso. Você não perde a sua autonomia porque você ficou idoso. Você pode ser um idoso que tem um grau de dependência. Dependência é uma coisa, não é? Entenda que você contribuiu para o desenvolvimento de depressão através do isolamento social. Então, esse filho, querendo cuidar, ele pode errar na dose. Então, por favor, não erre na dose. Não grite com seu pai durante uma festa. Ótimo. Muito boa as explicações, os posicionamentos, as opiniões. Deixa eu pedir licenças mais uma vez, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa. A gente lembra que o número do WhatsApp mudou, então anote aí o nosso novo número, é o 99209-4819. 99209-4819, manda aí sua dúvida. No próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a alimentação dos idosos. Desde o início do programa a gente está trazendo várias dicas para você que está nos acompanhando para que você mude aí sua alimentação. Se não está ideal, então é tempo de você mudar e com a ajuda das convidadas estamos entendendo como é que a gente faz essa mudança. Essa mudança ela tem que acontecer, a gente aprendeu que sim, mas deve ser de uma forma muito rápida e muito brusca? Depende. Num caso de doença em que o paciente esteja em risco de piorar, nós temos que fazer, às vezes, mudanças bruscas. Mas mesmo dentro das mudanças que nós temos a fazer, nós podemos fazer adaptando a preferência de cada um, ao estilo de vida, até hábitos religiosos a gente tem que considerar. E assim, se você não consumir um alimento durante toda uma vida, você não vai também da noite para o dia consumir aquilo ali com prazer. Então a gente tem que escutar, em primeiro lugar, o paciente, o idoso, ou seja, né, a pessoa que vem, e tentar colocar os alimentos que são mais saudáveis no seu dia a dia. Escutar os idosos, né? Acho que você ouve muito isso no consultório. Os idosos se queixam, estão cada vez mais sendo menos ouvidos. É verdade. Então, ele vai dizer, eu vou discutir com ele sobre o meu jantar, a vida inteira eu fiz isso. E geralmente é um pouco constrangedor, porque é um paciente idoso e o seu filho do lado, numa primeira consulta na frente do consultório. Então, um está muito certo e o outro também. Com quem eu vou dizer que não, né? Para a quem eu vou desagradar? Então, tem que ter uma conversa, um desdobramento bem delicado nesse assunto. Então, se eu entregar o diagnóstico diabetes, não é um bom momento para ele, por exemplo. Vamos mostrar um pouco mais, né, dos alimentos que estão expostos aqui na nossa mesa. A gente começa pela aveia. É um bom alimento para a gente inserir no dia a dia? É um excelente alimento. Só que as pessoas convencionam de consumir aveia apenas na forma de papa. Sim. A gente pode consumir aveia de N formas. Por exemplo, eu posso consumir aveia numa fruta, eu posso misturar aveia no iogurte, eu posso polvilhar um pouco de aveia no meu almoço. Eu posso substituir a farinha de mandioca num pirão magro, por exemplo, que é uma comida regional, uma peixada ou um cozido, por exemplo. Eu posso fazer com a farinha de aveia,
que vai ficar muito mais saudável. A aveia ajuda a retardar a absorção de glicose, então é boa para os quadros de diabetes, para os quadros de prevenção ou daqueles quadros de resistência à insulina, onde a pessoa ainda não é diabética, mas pode se tornar. É bom para a questão da prisão de ventre também. É rica em uma substância chamada beta-glucana, que é também anticancerígena, antioxidante. A aveia é um alimento excelente e pode perfeitamente substituir a massa que você consumiria no café da manhã ou no jantar, por Ela exemplo. é fibra. É fibra. Fibra. Então Fibra boa. Prestar atenção Água. na ingesta de água. Né? Então, assim, consumir aveia, sim, mas consumir água durante o dia também. Porque a fibra precisa ser hidratada para poder ter o seu efeito. E ela vai também alimentar as boas bactérias da nossa microbiota intestinal. Que nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E ela vai ser um bom alimento para as bactérias boas. Próximo alimento, quer fazer alguma observação, doutora? Tá tranquilo? Eu sinto muito na polêmica dos ovos, né? Sim. Mas eu concordo que as pessoas devem comer ovos porque é uma fonte de proteína grande, é um alimento barato, então facilita, né, o dia a dia da população. E lembrando que é justamente como é que você vai fazer o ovo. Isso pode determinar se ele está saudável ou não. Exato, Então, isso é de grande importância, né? Cozido é mais indicado. O cozido seria mais indicado. O ovo é muito rico também na substância. A gema do ovo é rica em colina, que é uma substância, é um tipo de vitamina que ela é importante para as membranas cerebrais e importante para a visão. Né, para a saúde dos olhos. E o ovo pode ser cozido. Eu posso bater o ovo, misturar com a farinha de aveia, colocar numa frigideira quente, fazer como se fosse uma crepe-veia, né? Que aí você está usando o ovo com a massa. Eu posso usar o ovo batido sob a forma de uma fritada de forno. Eu cozinho as verduras, por exemplo, coloco o ovo batido por cima e levo ao forno para corar. E aí vai substituir a carne, porque o ovo é uma fonte proteica, como falou Flavinha, excelente e de um valor acessível para a população. E tem pessoas que têm galinha em casa, né? Que moram em casa e criam as suas galinhas. Melhor ainda que sabe a procedência. Melhor ainda que sabe a procedência. Que é o chamado ovo de galinha feliz, né? É ovo de galinha feliz, que come o que quer. Só traz felicidade. Exato. Agora, independente de ser ovo da galinha feliz, ou seu ovo de granja, ou seu ovo da... Independente do que for, o ovo é um alimento excelente. A quantidade? Um por dia, dois por dia, tem alguma restrição? Não, normalmente a gente considera entre 1 e 2 por dia uma média boa, até porque a gente tem que considerar que ele come outras proteínas também. Sim. A pessoa não consome só ovo, muitas vezes consome queijo, leite, carne, peixe, frango, que são fontes proteicas. Mas até 2 ovos por dia, dependendo da situação, a gente consome até mais, recomenda até mais. Mas dependendo de cada caso, em média 1 ou 2 por dia, cozido de preferência. Pode ser ovo de codorna também, tem o mesmo valor nutritivo. Um ovo equivale a uma média de 5 ovinhos de codorna, então a gente faz essa correlação. E se não tem a carne, a substituição muito... Perfeito. E nada de salsicha, né? nada de linguiça, nada de defumado. Vamos usar o ovo. E Limpo, aí né? alimenta a comida de verdade. Lembrar de lavar a casca do ovo também. Na hora que for preparar, lava a casca. E quando você quebra o ovo, você entra em contato a casca com o material que tem dentro, com a clara e com a gema. Agora, não lave para colocar na geladeira. No máximo, um paninho úmido para tirar o excesso de sujeira, porque quando você tira, o ovo tem uma proteção que é o vernix caseosus, que é uma proteção natural. Ele sai molinho da galinha, no contato com o ar ele endurece. E ele é poroso. Na hora que você lava para guardar, você abre os poros e os micróbios podem entrar. Então, a gente não deve lavar o ovo para guardar, a gente lava na hora que for consumir. Lavou, quebrou, para consumir. E também casca de ovo não vai nos trazer cálcio, não. É rica em cálcio, mas é um cálcio que o nosso organismo não absorve. Só aproveitaria passando por um processo químico. E ninguém vai fazer isso em casa. Então, e às vezes irrita o estômago. Você consumir casca de ovo triturada irrita seu estômago. E não vai lhe trazer benefício nenhum. Ótima explicação. E a gente segue agora para o iogurte, né? A gente lembra do iogurte e também do leite. Muita gente que está em casa... Isso é uma grande polêmica. Tem hoje, essa polêmica, né? Intolerância à lactose, pode, se não pode, o leite cor, é inflamatório, né? a cor do leite. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um iogurte, que é um leite fermentado, o ideal é que não tivesse corante, porque você às vezes já tem uma intolerância a corante também, tanto criança quanto adulto. Você pode bater o iogurte com a fruta, você pode cortar uma fruta, colocar o iogurte por cima e colocar aveia, não é? Mas é um bom alimento. É importante para o intestino, também vai nos dar cálcio, vai nutrir as bactérias boas, vai ajudar o intestino a funcionar melhor. E é um alimento que muitas vezes é muito bem aceito pela população idosa também. Agora, o ideal é que não seja com corante.
ideal seria o desnatado, que seja ao natural, in natura, que a gente pode adicionar até cenoura, mel, pode fazer muita coisa com iogurte em casa. Tem ali, né, o amendoim, o idoso pode consumir esse amendoim, não pode? Olha, ele pode, agora nós precisamos observar a situação individual. Então, um que não tem dentes, que a qualidade dos dentes não é mais boa, ele vai ter dificuldade de comer esse amendoim. E assim, se ele tiver tremor, como é que ele vai descascar o amendoim também, né? Também. Então é mais complicado. Ia ter que entregar descascado para esse idoso. E a outra coisa é se ele tiver uma dificuldade de deglutição, se ele tiver uma disfagia, então esses grãozinhos pequenos, né, esse amendoim pode engasgar. Mas então, um idoso que não tem esses problemas que a doutora Flávia falou, ele pode consumir o amendoim, desde que numa quantidade que a gente recomenda assim, ó. É a mão, um né? punhadinho, a mãozinha daqui caiba na mão da gente. É o suficiente. É o Na suficiente. mão com casca ou sem casca? Sem casca, ele descascado. Estou salvando os pacientes. Sem casca, um punhadinho de amendoim ou um punhadinho de castanha é um alimento que pode ser utilizado. Agora, vai-se também observar a tolerância de cada um. Tem pessoas que têm intolerância a oleaginosas. Se é uma pessoa que tem herpes, é contraindicado amendoim, castanha, porque pode piorar a crise de herpes. Então, herpes é um problema de pele. Sim. E que muitas vezes o idoso nos chega também com esse tipo de queixa. Então, a gente não vai usar o amendoim. Mas o amendoim é um alimento também muito bom, que pode ser consumido pelo idoso também. O amendoim tem a granola aqui, né? A granola é um mistura de cereais, não é? Também. Pode? Pode sim. Agora, ter cuidado porque as pessoas comem granola e comem pão, e comem cuscuz, e comem... Ou é granola ou é inhame. O ideal é que a gente, como eu disse, isso aqui é um produto industrializado. Não é proibido, mas variar. Então, se usou granola hoje, não use granola amanhã. Já use outra coisa, claro, dentro da possibilidade de cada um. E por último, aqui da nossa mesa, tem o azeite, né? O azeite. Quer falar, Flávia, do azeite? Pode usar, indicar, faz bem para o coração? Eu não sei que é o coração. Ele faz bem para o corpo, ele é natural, né? O azeite de oliva, ele é muito interessante na dieta, sim, em relação a demais óleos. Eu considero o azeite mais indicado para os pacientes do que um óleo transformado de outra Agora, semente. a gente tem que chamar a atenção que as pessoas pensam que azeite não engorda. Sim. Sim. Azeite e óleo tem o mesmo né? valor calórico. Tem que ter a dose do azeite, não é usar à vontade. Não é pelo engordar. Como é uma pessoa mais magra, a gente pode usar com mais liberdade. É antioxidante, anti-inflamatório, ajuda o intestino a funcionar bem também. Como Flávia disse, é bom para o corpo, para todo o organismo, para a pele, para o cérebro, para tudo. Agora, cuidado com a quantidade. E cuidado também que se esquentou, colocou na panela, esquentou, se torna um óleo, né? Mas hoje em dia a gente já tem, os estudos já mostram que a gente não perde tanto, que a gente pode até esquentar, mas o melhor é consumir in natura, ao natural, como tempero na mesa, no prato, já colocar por cima. Ok, tem muita gente participando, muita gente elogiando aqui as convidadas, pedindo para trazer as duas mais vezes no programa. A gente vai fazer isso sim. A Maria que falou isso e ela pergunta o seguinte: quais os melhores alimentos que trazem energia ao idoso? Porque o meu pai, ele acha que a comida é sempre fraca. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Porque ele come, ele diz que aquela alimentação ali é fraca. Ele precisa de mais energia. E como é que ela lida com isso? Eu não estou olhando para ele, mas eu estou imaginando, quando ele diz fraca, ele achou pouco temperada, ele não achou saborosa, está muito fraca para mim. Onde está o sal, onde estão os temperos? Eu imagino que esses temperos, eles foram subtraídos por preconceito, achando que ele é um paciente idoso e por isso não pode usar muitas coisas. Eu acredito mais nisso, que a alimentação fraca é uma situação meio abstrata, é ampla. Também feijão, que às vezes não se coloca, a gente não sabe o que ela está oferecendo. Mas alimento que dá energia é arroz, feijão, batata, macarrão, raízes e tubérculos, como por exemplo inhame, macaxeira, batata doce. Talvez ele não esteja consumindo isso, talvez ele diga que a comida é fraca por conta disso. Eu não sabe, penso assim, eu penso assim, duas hipóteses. Temperos, teria que detalhar mais um pouco para a gente. O que é que ela oferece a ele, né? Temos agora a participação da Cristina, ela que é de Paulista. Ela disse que está amando o debate e ela queria saber a partir de que idade. Ela entendeu a partir de que idade pode procurar o geriatra, mas no caso do endocrinologista, ela tem 57 anos. A partir de que idade seria ideal para ela procurar esse endócrino?
Eu não tenho uma idade estimada, existe não. idade específica, Ele é um não. especialista, né, em metabolismo, em hormônios, e claro, no diabetes. Então, se existir diabetes, definitivamente. Mas para descobrir diabetes, basta um paciente ir para um médico que saiu da universidade, que é formado e que reconhece a doença. Isso precisa acontecer. Então, ir ao médico, independentemente da idade, em algumas vezes, né, regularmente, uma vez por ano, quem sabe, seria recomendável. E às vezes eu me deparo com situações assim, do paciente faz os exames, não mostrou ainda ao médico e vem primeiro para mim, para o nutricionista. Então, muitas vezes, na avaliação dos exames, não sou eu que vou dar o diagnóstico. O nutricionista não vai dar esse diagnóstico, mas já vai identificar que existe alguma alteração. Não, mas se ele viu, ele vai dar o diagnóstico, porque tem os parâmetros para dizer que tem diabetes. 2 aferições acima de 120, aí dependendo do compêndio, 2 acima de 115 história miligramas familiar, por decilitro. Né? Aí às vezes tem pessoas que chegam para o médico ou para o nutricionista que tem uma história familiar importantíssima. Tem pai, mãe, tios, irmãos. Mas e aí nem alerta que aquilo ali está sendo já... Mas se ele traz um exame que no meio deles tem 200, a gente já viu não que tem solução. 200 você tem e ela pode dizer com toda a propriedade que tem. Posso dizer, exatamente. Ok, tem agora a participação da Eli Claudino, a gente agradece, ela fala o seguinte: excelentes convidadas. Então, agora peço que elas respondam a seguinte pergunta. Em relação à alimentação para o idoso de baixa renda, né? Vamos dar umas dicas de alimentos para os idosos de baixa renda. E ela quer saber também sobre o abacaxi. Para o idoso de baixa renda, eu tenho 2 alimentos aqui. Eu tenho o ovo e eu tenho a aveia, se ele conseguir. E o amendoim, caso ele não tenha nenhum impedimento, isso aqui já seriam 3 alimentos que nós poderíamos usar. Mas eu trabalho com SUS também, eu sou nutricionista no SUS. Então eu lido com todo tipo de público. Então tem pessoas que me chegam realmente com muitas dificuldades. Eu vou para o papel, desenho um prato, explico como é que é uma alimentação saudável de cada refeição e ali a gente vê o que é que o paciente pode utilizar. Por exemplo, doutora, eu só posso comprar farinha de milho. Sim, mas você pode comprar aveia e uma cenoura? Posso. Vamos fazer um cuscuz funcional, que a gente faz o cuscuz com a massa de milho, com a aveia e com a cenoura. Já enriqueceu, já foi bom para o intestino, já ajudou a baixar o índice glicêmico. E acompanhando o ovo, por exemplo. Né? Se eu tenho isso no café da manhã, e se ele puder, por exemplo, ter o abacaxi que ela falou, vamos dizer assim, se ele tiver o abacaxi, procurar frutas e verduras de safra. Porque se não for da safra, se não for de época, vai ser mais caro. Sim. Então a gente tem uma variedade muito grande que eu posso optar por vários tipos de alimentos, desde que caibam no meu bolso de acordo com a safra. Então, no almoço, por exemplo, um feijão, um arroz e um ovo. Ele comeu ovo de manhã, não tem carne. Coma o ovo de novo no almoço. O que é que a gente vê as pessoas comprando? Aquelas mortadelas, salsicha, linguiça, não. Isso não é saudável. Então, se eu tenho o arroz, o feijão e o ovo, e se eu puder ter pelo menos uma verdurinha, ou uma alface, ou uma cebola, ou um tomate, isso já me dá uma alimentação equilibrada. Ótima explicação. Vamos agora... E o abacaxi pode ser consumido. Sim, o abacaxi. Sim. Falta o abacaxi. Pode ser consumido, né? Pode ser consumido pelo idoso, sim. Agora, ter cuidado com quantidade. É um alimento mais fibroso, é mais ácido. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Eu, por exemplo, se chupar uma rodela de abacaxi, não tenho nada. Mas se eu partir para uma segunda, minha boca fica sentida. Então, o idoso tem uma mucosa mais fina. Né? O idoso tem uma mucosa mais fina, a proteção é menor. Então, alimentos ácidos, pode ser que determinado idoso não tolere tão bem. Mas não é um alimento contraindicado na terceira idade, não. Abacaxi pode ser utilizado. Ok, temos outra participação. A pessoa dá parabéns aqui ao debate. A mãe tem 79 anos e vive uma dieta saudável desde quando ele se entende por gente. Ela não tem pressão alta, também não tem diabetes, mas mesmo assim os seus exames são preocupantes no que diz respeito à gordura no fígado. O médico pediu até uma biópsia. Ela tem osteoporose. O que é que ele deve fazer se ela não quer comer feijão? Ele disse que ela não quer comer feijão e à noite e pela manhã também só quer comer papa. Como é que deve ser o tratado desse... Em primeiro lugar, em relação ao feijão, não é obrigada a consumir feijão. Feijão é um alimento muito bom. Mas tem pessoas que passaram a vida toda com uma certa aversão ao feijão. Às vezes dá gases, sente mais gases, sente desconforto. Então, não é obrigada a consumir feijão. Isso aí é uma coisa que ela não é obrigada. Em relação à preferência por papa, às vezes é mais fácil de engolir. Talvez ela esteja com alguma dificuldade e prefira comer a papa. Mas pode variar. Pode fazer um inhame machucado, colocar o leite, ou colocar um queijinho cremoso, por exemplo, ou bater.
pode tentar variar. Tem que ver também se ela tem alguma queixa daquele alimento. Talvez ela tenha queixas em relação ao alimento. Talvez ela não consuma o feijão ou prefira a papa, porque para ela é mais cômodo isso aí também, na queixa. Em relação à esteatose hepática, não é só a alimentação que pode levar à esteatose hepática. Às vezes você tem uma alimentação saudável, mas você tem alterações fisiológicas, você pode ter já alguma alteração de glicose e não ter se apercebido que o diabetes também pode levar à esteatose hepática. Ou história de família, talvez Flávia possa detalhar um pouco mais isso. Até mesmo cirrose, né? Numa situação idiopática, quer dizer, desconhecida. 50% das cirroses não são conhecidas. Não é porque a pessoa bebeu necessariamente, mas 50% foi. Porque teve uma alimentação não saudável, o consumo de álcool ou doenças virais que destruíram o Às vezes tem uma hepatite e não sabe que tem essa hepatite, uma hepatite crônica, e que aí é assintomática. E num simples exame de rotina descobre que o fígado está inflamado. Sim. E aí vai se investigar. Em relação à biópsia, é um exame mais aprofundado, é um exame mais invasivo, tem que ser pesado realmente com a equipe médica, o custo-benefício de uma pessoa dessa idade. Maria Francisca de Camaragibe, ela ligou agora há pouco para a gente falou da aveia, ela queria saber a diferença, né, da aveia fina para a aveia grossa. Tem alguma diferença? Não, em relação ao processamento, o processamento, né, na indústria eles fazem a farinha de aveia, o farelo de aveia, a aveia em flocos. A aveia em flocos ela é mais fibrosa. A fibra, ela tem uma quantidade maior de fibra, não é triturada. Mas qualquer tipo de aveia, dependendo da preferência, pode ser utilizado. Ok, vou pedir mais uma vez licença às convidadas, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um pão australiano. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender como fazer um pão australiano. Ele tem uma textura bem macia, é levemente adocicado e o melhor, eu vou fazer com ingredientes saudáveis para que você não saia da dieta. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 1 xícara de farinha de linhaça, 1 xícara de farinha de aveia, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de sopa de cacau em pó, meia xícara de leite, 3 ovos, 1 colher de sopa de manteiga e fubá para polvilhar. Esta receita é bem simples. Nós vamos começar colocando no recipiente os ovos, o leite e a manteiga. Agora nós vamos misturar tudo isso. Após misturar, nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Então aqui eu tenho a farinha de linhaça, farinha de aveia e o cacau. Vamos misturar tudo. Após misturar bem os ingredientes secos, nós vamos acrescentar o fermento para finalizar. Está pronta a nossa massa. Aqui nós temos uma forma para bolo inglês, que está levemente untada com manteiga e farinha de aveia. Então nós vamos colocar a massa.
Depois você espalha bem. E por cima nós vamos polvilhar o fubá. O próximo passo é levar para o forno a 130 graus, ou seja, fogo baixo, por aproximadamente 20 a 25 minutos. O pão já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje. Como o pão está bem quentinho, nada como uma manteiga para acompanhar. Bom, esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra lá na nossa fanpage. Você acessa facebook.com/assunto do dia e você vai encontrar essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. E agora a gente segue aqui para responder várias dúvidas. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas, muita gente ligou para a gente e a gente vai conferir aqui no nosso telão as primeiras perguntas, né? A Jogemima Araújo, ela que mora em Boa Viagem, quer saber o seguinte: minha sogra de 83 anos está com diarreia há 2 semanas. No dia a dia ela come muito macarrão com molho e também condimentos, papas de trigo. Qual a orientação para melhorar a alimentação dela? É a pergunta da Jogemima Araújo, que mora em Boa Viagem. Olha, isso é além da questão da alimentação em si. Então, isso já é uma condição de diarreia crônica, que são mais 2 semanas. Então, a alimentação, o que quer que ela coma, nesse momento o epitélio do intestino está danificado. Então, não vai ser fácil ocorrer essa absorção de nutrientes, né? Então, isso aí ela precisa procurar, sim, um médico e realizar exames. Sim. E, logicamente, que nesse momento que ela estiver com diarreia, alimentos difíceis de digestão deveriam ser evitados porque dá mais trabalho. Se o epitélio está danificado e ele comer coisas que dá mais trabalho, vai ser mais complicado para ela. Mas, por favor, a orientação é procurar um médico. E assim, em relação à alimentação, retirar condimentos, né? Esse macarrão com molho também. E papa, o leite, ele é laxativo. Então, leite e derivados vão piorar, vão exacerbar a diarreia. Mas uma diarreia de 2 semanas na pessoa de 83 anos não pode ficar sem orientação médica, não. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos mais uma dúvida. Maria Paula, de Maranguapium, Paulista. Maria Paula quer saber o seguinte: minha mãe de 68 anos, ela é hipertensa. Qual a orientação para a alimentação dela e também para a saúde, né, como toda? 68 anos, hipertensa, quer algumas dicas de alimentação? A primeira orientação é procurar um nutricionista. Porque a questão da hipertensão dela, ela surgiu, isso pode ser, muitas pessoas mais velhas desenvolvem hipertensão ao longo de sua vida, mas tem muito a ver com a situação alimentar, sim. Então, uma obesidade, se ela está associada ou não, nessa pergunta eu não posso enxergar, tentando pensar num quadro clínico. A questão, por alguns itens que ainda é polêmica, sal sim ou sal não, então depende muito. Então tem idosos que tem o sal baixo, que tem o sódio baixo nos seus exames de sangue, então não é simplesmente porque é hipertenso que o sal não estaria presente. Então eu preciso sim de exames mais detalhados e preciso que procure sim uma orientação nutricional e não só uma dica. Muito bom. Vamos agora à próxima pergunta. A Albeilda, né, Amorim, do Ibura, tem 59 anos, ela fala que é pré-diabética. Sou pré-diabética e faço consumo diário de farinha de ovo. É realmente saudável? É como eu falei, a farinha de ovo, a farinha, deve ser a farinha da casca de ovo, né? Ela não é, os nutrientes da casca do ovo não são biodisponíveis para o nosso organismo. Ele não é absorvido como é o ovo, por exemplo, né?
Então, em relação a ser pré-diabética, esse termo é um termo meio generalista. Na realidade, ela tem a resistência à insulina, que é uma alteração da glicose. Então, se ela consome a farinha de ovo para isto, não está trazendo nenhum benefício. E se é para alguma outra coisa de saúde, farinha de ovo não é uma indicação comum para a gente fazer, porque não tem não tem aproveitamento como se espera. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação. Iraci Gonçalves, de Beberibe, tem 80 anos e ela fala que tem pedra na vesícula e gordura no fígado. Sim, ela fala que sente a barriga, né, fazendo alguns movimentos. É normal isso? Ela quer saber o que é mais indicado para a minha alimentação nesse caso, de pedra na vesícula e gordura no fígado. Toda vez que ela comer um alimento gorduroso, vai haver um mecanismo de contração da vesícula biliar para começar a liberar a bile para organizar essa digestão. Então, se ela tem pedra na vesícula, ela vai se contrair, essa pedra vai bater na parede da vesícula e vai causar uma contração e dor. Então, não seria interessante comer alimentos gordurosos neste momento. E também procurar, logicamente, um médico para providenciar uma terapia para essa vesícula. Se vai se operar, qual é o plano para essa pessoa. E assim, em relação à barriga fazendo alguns movimentos, isso é meio vago. Mas assim, se você tem uma flatulência maior, você sente a barriga, muitas vezes, se mexer, né? O intestino, às vezes, se contrai mais, se contrai menos. Mas a gente não pode dizer assim, por que a barriga está fazendo movimento, isso é normal. O que é mais indicado, o Flávio já falou, é tirar realmente o excesso de gordura e a gordura no fígado também. Outra coisa, ela pode também, se ela estiver consumindo muito açúcar, ela vai formar mais gordura no fígado. Eu procuraria um médico, em primeiro lugar, para poder avaliar melhor essa situação da vesícula e do fígado, e essa questão da queixa da barriga, e um nutricionista para trabalhar a questão alimentar. Ok, deixa eu só corrigir aqui. A Irani, ela tem 50 anos, não é 80, como né? tem aqui, não. É deselegante a gente errar a idade de mulher, então... E errou muito, perdão, né? Irani, 30 anos a mais, 50 Irani. anos ainda, então tem muita vida pela frente. Vamos à próxima pergunta? Vamos agora à próxima dúvida. Chegou aqui outra participação da Socorro Alves, de Dois Unidos. Ela tem 58 anos. Socorro fala o seguinte: meu filho de 40 anos, ele tem problemas mentais. Ela gostaria de saber uma alimentação adequada para ele e para mim também, que sou diabética. Isso é complicado porque precisa definitivamente talvez de visita de nutricionista em casa, porque isso é muito importante. Uma coisa é quando a gente enxerga o paciente no consultório e a outra é na sua realidade dentro do domicílio, porque a quantidade de alimentos disposta ou disponível para esse paciente com problemas mentais pode variar. Então, ele pode comer, esquecer que comeu, comer novamente e ter uma obesidade, como ele também pode não entender que um alimento é alimento. Então, precisa estar lá bem perto dessa mãe para dar dicas nutricionais. O nutricionista tem que entrar na sua casa. Para tratar dessa alimentação dele e dela, que é diabética. Diabética são dicas gerais que são detalhadas, que podem ser feitas em conjunto quando faz a avaliação familiar. Ok. Sueli dos Santos, ela ligou pra gente, mora na Várzea e mandou a seguinte pergunta. Fala que é diabética e informaram a ela que o diabético só pode comer batata doce branca. É verdade? Não existe isso não. O diabético pode comer a batata doce comum. O que a gente retira muitas vezes é a massa refinada. Por exemplo, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de tapioca, são massas refinadas. Aí a gente recomenda agregar fibra, por exemplo, fazer um cuscuz com aveia, polvilhar uma tapioca com aveia. Por que eu estou falando da aveia? Porque a aveia é um alimento muito do nosso dia a dia. Mas a batata doce pode ser a batata doce comum. Mas pode ser a batata doce, pode ser a macaxeira, pode ser a banana comprida, pode ser o inhame, pode ser o cará. Eu recomendaria retirar o pão, o refinado. Isso sim. Outra participação, Maria de Carpina. Maria fala que o pai dela é acamado. Queria saber algumas comidas para preparar para ele, já que ele também tem Alzheimer. O acamado precisa dar uma orientação mais direta mesmo. Novamente, procurar um nutricionista dentro de casa para dizer detalhes, porque passam por fases diversas do demente, o paciente com demência de Alzheimer, e a disfagia é um componente. A gente está com um nutricionista aqui, mas a gente precisa trabalhar com equipe multidisciplinar, que inclui fonoaudiólogo, odontólogo, essa qualidade de dente, ele ainda faz isso, mas sendo acamado, então o risco dele se engasgar e de ter uma chamada broncoaspiração é maior. E o paciente com demência costuma morrer com pneumonia. Eu aconselharia a procurar na unidade de saúde, a unidade básica de saúde, provavelmente tem nutricionista.
que ela não precisa nem levar o pai. Ela pode fazer essa consulta, existe isso dentro da nossa profissão, isso é regido pelo Código de Ética, que nós podemos primeiro falar com a família, se houver necessidade, caso não haja condição de levar o paciente ao ambulatório. E daí ter uma ideia preliminar e fazer a visita em casa. Outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala que é diabética, queria saber se pode comer melancia. A melancia é uma fruta que tem muita água, é uma fruta também rica em licopeno, que é muito bom, é uma substância que é usada como antioxidante. Agora, a melancia deve ser consumida na refeição, não consumir em lanche. Evite consumir em lanche. Pode consumir no café da manhã ou no almoço, mas no lanche não. Tem muita gente agradecendo aqui, dizendo que amou a dica do cuscuz funcional, vai preparar em casa. Que bom. Isso é muito fácil, é o que eu faço na minha casa. Porque eu sou nutricionista funcional também. Então a gente trabalha com os alimentos mais naturais. Ok, tem muitas participações, muita gente agradecendo aqui pelas orientações, mas o tempo da gente está corrido, vou pedir licença mais uma vez. Fizemos uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sabe como deve ser a alimentação dos idosos? Das pessoas que ligaram e participaram aqui com a gente, 59% falaram que sim, que sabem como deve ser a alimentação dos idosos. 41% responderam que não ou que ainda não, porque passamos aqui várias dicas e a gente agradece a você que ligou e também participou. Vamos agradecer também a participação das convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Flávia Goldman, ela que é geriatra do Real Hospital Português, ela também é preceptora do Hospital Português, né, doutora? Preceptora de geriatria do Hospital residência Português. Médica, E ela também é membro da Sociedade Alemã de Geriatria. Doutora Flávia, muito obrigado. O último recado agora são as considerações finais. Pode ficar à vontade. O último recado é que eu convido, né, são cuidadores e profissionais de saúde, para o simpósio da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, em Pernambuco. Ele vai ocorrer nos dias 6 e 7 de abril no Hospital Português. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a Luiziana Lamour, ela que é nutricionista clínica, ela é gerontóloga e também, né, especialista em idosos. Muito obrigado pela participação. O último recado, fique à vontade. Eu é quem agradeço e reforço as palavras de Flavinha, que nós temos um encontro dia 6 e 7 de abril, voltado para os cuidadores. Nós somos voluntários da Associação Brasileira de Alzheimer e sempre são encontros muito ricos que nos dão a possibilidade de transmitir alguns conhecimentos e trocar ideias com as famílias para trabalhar melhor com pacientes dessa natureza. O especial é cuidador e profissional de saúde, estudantes também. Exato. Todos convidados. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada a você. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho, por sua atenção e por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã. Amanhã será um programa especial, vamos falar sobre história e o verdadeiro sentido da Páscoa. E a gente lembra, amanhã, 9h30 da manhã, tem programa Assunto do Dia especial. E a partir da próxima segunda-feira, o jornalista Guilherme Luiz vai fazer companhia a você aqui no Assunto do Dia, porque eu estarei de férias. Vou aproveitar para descansar durante 30 dias e a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, em maio. Para você, um ótimo dia e até a volta!